A primeira pergunta de hoje é do nosso ouvinte Braga. Ele pergunta ao pastor como é o evangelismo. Pastor, é somente entregar um folheto da palavra de Deus ou devemos também falar com a pessoa sobre a palavra de Deus? Pastor, como devemos evangelizar? Evangelizar pode partir da entrega de um folheto a uma pessoa que desconhecemos, que abordamos às vezes na rua, numa praça, e dali então estabelecer um contato, uma conversa com a própria pessoa, por exemplo, uma sugestão, perguntando à pessoa: você já conhece a Bíblia? Você costuma ler a Bíblia? Dependendo da forma como a pessoa se pronuncia, por exemplo, eu nunca li a Bíblia Sagrada. Fazer uma pergunta assim, mais ou menos própria para a pessoa responder: sabe quantos livros tem a Bíblia? Talvez esta pessoa nem saiba responder quantos livros. Aí você apresenta a resposta. A Bíblia tem 66 livros. Você sabe que a Bíblia é dividida em duas partes, uma parte do Antigo Testamento, que contém quantos livros, por exemplo? A pessoa não sabe. E então você declara: no Antigo Testamento são 39 livros e no Novo Testamento 27 livros, o que somos 66 livros. Agora, para começarmos a ler do primeiro livro da Bíblia até o Apocalipse, demora muito tempo porque é muito grande. Mas eu queria pedir a sua licença para apresentar agora para você, dentro de 5 minutos, 4 fatos importantes que a Bíblia registra que nenhuma pessoa deve ignorar. E o primeiro fato que a Bíblia apresenta é uma declaração que todos nós, seres humanos, somos pecadores. Talvez saber isso não agrada, mas é o que está escrito na Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então este é um fato que ocorre com todos nós, pecadores, que temos essa condição de pecadores, e é uma situação que não é boa viver fora dos desígnios de Deus. Segundo fato é que nós encontramos na Bíblia Sagrada que Deus abre a porta para a nossa salvação e Ele tem um plano para a nossa salvação. Então nós encontramos em João capítulo 3, versículo 16, a informação segundo a qual Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse texto é abrangente. O mundo, somos todos nós seres humanos. E o homem, então, tem esse plano para escapar do quê? Da condenação. Porque diz a Bíblia ainda, como terceira mensagem, terceiro fato, é que todos estamos sujeitos ao compromisso do pecado. Romanos 6, 23 declara que o salário do pecado é a morte. E a palavra morte significa separação. O corpo fica separado do espírito na morte física. O espírito fica separado de Deus quando vive pecando contra Deus. E se ele morrer separado de Deus porque está vivendo em pecado, então ficará eternamente separado de Deus, que
que é chamada condenação eterna. Agora, Deus quer a nossa salvação e Ele então propõe que aceitemos a seu Filho Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É o que nós lemos em Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com o teu coração creres no Senhor Jesus Cristo e confessares com a tua boca que Ele é Senhor e Salvador, então tu serás salvo, visto que com o coração nós cremos e com a boca fazemos confissão, e todo aquele que nele crê não será envergonhado. Então precisamos de Jesus, para isso precisamos abrir nossos corações e receber Jesus então em nossas vidas como nosso Salvador. De modo, irmão Braga, nós estamos aqui à sua disposição para outras orientações, caso você queira receber. Mas, de princípio, esses 4 pontos já são suficientes para você abrir uma conversa com uma pessoa a quem você distribui o folheto, partindo da indagação. Você já leu a Bíblia? Sabe quantos livros tem a Bíblia? E daí partindo para os 4 fatos fundamentais que a Bíblia apresenta, como já temos exposto. A próxima pergunta é da nossa ouvinte Socorro, de Vicente de Carvalho. Ela faz inicialmente um relato que o seu marido faleceu há pouco tempo e a sua filha, de apenas 13 anos, ela percebeu que sentiu muito a morte do pai. Ela anda um pouco rebelde, ela anda um pouco diferente e agora ela está determinada a namorar um outro adolescente da própria igreja. Então a ouvinte Socorro pede o pastor para orientar o que ela deve fazer. Afinal, o argumento da filha é que é melhor namorar um crente do que namorar um não crente. O que dizer, pastor? Nós aconselhamos a nossa irmã a tolerar a menina nesse particular. Agora, converse com o jovem, ambos juntos, e recomende que esse namoro seja um tipo de conversa entre 2 pessoas que se gostam, sem um namoro que já conhecemos, como ocorre normalmente entre jovens nessa faixa etária de 13, 14, 15, 17 anos, um namoro muito íntimo. Isso não. Deve a irmã fiscalizar e orientar a jovem que ela frequente a igreja ao lado dele e que mantenham suas reservas à luz da Bíblia Sagrada. Um comportamento característico de uma pessoa que se diz cristã e que teme a Deus e não quer pecar contra Deus. Então, dos males, o menor, ajudar essa menina que está se mostrando rebelde para a mãe não tomar outras providências piores, fugir de casa e outras coisas que a irmã depois não teria mais jeito de reparar. Dá uma chance para ela, dentro dessa situação que a irmã está expondo. A próxima pergunta é NQI Mulher. A ouvinte não quer se identificar, mas pergunta ao pastor com relação à mulher ser pastora. Ela pergunta, pastor, é correto uma mulher à frente de um trabalho, à frente de uma igreja, uma mulher pastora realizar casamento? Está correto? É bíblico, pastor? À luz da Bíblia Sagrada, não é bíblico. 1 Timóteo, capítulo 3, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo dando as qualificações para o ministério. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo
seja irrepreensível, marido de uma mulher, não cobiçoso, não espancador, não dado ao vinho, hospitaleiro, honesto, sóbrio, vigilante, apto para ensinar, vou repetir, apto para ensinar, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Então aqui está a recomendação de Paulo, dando qualificações apenas para a pessoa do sexo masculino, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, logo o governo da casa cabe ao homem. No caso, então, não estão incluídas as mulheres. Agora, o que diz ainda o apóstolo Paulo em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 11, ele diz assim, capítulo 2, 11, 12 até o 14, a mulher aprende em silêncio com toda a sujeição, não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então aqui na Bíblia está mostrando uma situação que, à luz dela mesma, não é aceitável a posição de uma mulher, como descrito aqui na pergunta. É muito oportuno a ajuda das mulheres. Nós estamos aqui com um grupo de mulheres que tem feito um trabalho extraordinário nos hospitais da Baixada Santista, Beneficência, Santa Casa, outros hospitais que permitem a entrada, tem feito um trabalho salutar de contato, de convívio com os doentes, orientando biblicamente. É um trabalho que dignifica as mulheres, e por isso que vão fazer o primeiro aniversário desse trabalho que estão realizando junto com o nosso irmão, o evangelista, que está responsável pelo trabalho, Edson de Oliveira. E aí fica então a nossa resposta.
A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa ouvinte fala da Vila dos Pescadores, em Cubatão. Ela faz aqui um relato que tem sonhado com coisas muito estranhas. Por exemplo, as portas da igreja se fecham para ela. Ela também sonha matando pessoas para se livrar delas. E ela fala aqui, uma parte do sonho terrível, a imagem de um cão. E ela diz que, por esse motivo, ela não se sente bem, ela tem ido pouco à igreja, ela ora pouco, mas diz que tem fé, só tem sonhado com coisas que realmente são más, são terríveis, até difícil de falar. Então ela pede para o pastor uma orientação nesse sentido. Ora, a própria forma de descrever a situação desta senhora, que ela mesma confessa que não vai à igreja, que não ora o suficiente, ela está dando margem ao inimigo. Agora, perguntaria, essas manifestações de sonhos estranhos, sonhos de caráter, podemos dizer até diabólico, não seria resultado de filmes de terror que deve estar vendo imormente antes de deitar-se? Porque tudo isso reflete uma vida não entregue a Cristo totalmente. Ter fé, mas diz o apóstolo Tiago, fé sem obras é morta. Fé em quê? Fé é o firme fundamento das coisas que não vemos e alcançamos. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que é galardoador das pessoas que o buscam. Mas se essa pessoa não busca a Deus, não ora a Deus, não frequenta a casa de Deus, que tipo de vida está vivendo para Deus? Então, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele recomenda que nós tenhamos cuidado com a nossa maneira de pensar. Capítulo 4, ele diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Ora, onde é que vamos buscar material para poder ter a nossa mente ocupada com essas coisas tão boas que aqui são mencionadas, que devem caracterizar a vida de um cristão? Ele pensar nas coisas que aqui estão mencionadas. Só se ele ler a Bíblia Sagrada, como diz o Salmo, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ora, meditar de dia e de noite na Bíblia Sagrada implica em ter sua mente treinada pela Bíblia Sagrada, para que quando surge um pensamento mau, esse pensamento ser derrubado, afastado mediante um texto da Bíblia Sagrada que passamos a pensar nele. É o que diz também o Salmo 119, versículo 9. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, se a Bíblia não está sendo lida, não estamos meditando nela, esta é uma situação que precisa ser corrigida por parte da nossa ouvinte. Vida de mais dedicação de oração, vida devocional que não deve ter. Vida devocional é a espontaneidade que eu tenho de ler a Bíblia, de estudá-la, de consultá-la, de ler, de estudar, de ter meu momento de oração pessoal durante o dia, pode ser de manhã, pode ser de tarde.
Isso tudo implica em mudança de situação muito diferente do que nós estamos ouvindo pela nossa consulente. A próxima pergunta, também NQI, mas pergunta ao pastor com relação ao culto doméstico. A pessoa que fala se é permitido, durante o culto, colocar um CD de pregação, e ela ressalta, sendo uma palavra com seriedade. Ela diz, no caso do pastor Natanael, e também de um outro pastor, Luiz Carlos Gomes, que ela diz que gosta muito de ouvir. Teria algum problema, pastor, durante o culto doméstico, colocar um CD de pregação para ouvir uma mensagem pregada com seriedade, pastor? Não. Pode colocar qualquer da sua preferência, um CD, ouça com atenção, como se estivesse ouvindo um pregador na igreja, respeitosamente, não se movimentando para lá e para cá, porque aí vai perder todo o enredo da mensagem. E depois, em seguida, ora, canta um hino, se tiver possibilidade, se não for horário impróprio, pela manhã, muito cedo, não convém cantar hinos, porque pode incomodar a vizinhança. A próxima pergunta é NQI, e é muito interessante, já que o pastor tem falado sobre a visitação nos hospitais, sobre esse trabalho de orientar, de falar com pessoas num momento tão delicado da vida, ensinando, orientando na palavra de Deus. A pergunta NQI é pecado, pastor, negar um pedido de socorro a uma pessoa que está enferma? É pecado. Chama-se pecado de omissão. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. E esse pecado, o número de pecados nesse teor é muito grande. Omissão em determinados momentos, que cabe a nós ajudar a pessoa que nos procura, não só nesse interesse, como aqui está pedindo socorro em situação de enfermidade, mas outras circunstâncias que são diversas. Sempre que nós pudermos, vamos ver se nós ajudamos a pessoa que nos procura. Agora, vou recomendar, não se torne fiador de ninguém, mesmo sendo irmão. A Bíblia não aconselha, porque vai tirar o dinheiro, vai tirar o pão da sua casa para dar para a pessoa que pede. Porque às vezes a pessoa não tem meios de pagar e adeus. Até muda de endereço, não dá o endereço novo, acabou-se. Então tenha cautela nessa questão de fiança. A próxima pergunta é do ouvinte Tiago. Ele faz aqui a citação de Apocalipse, capítulo 1, verso 1, em que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A pergunta do Tiago é: qual a revelação que Jesus recebeu de Deus nesse texto de Apocalipse 1, verso 1, pastor? Nós queremos dizer o seguinte, que essa revelação ela tem continuidade. Por exemplo, no versículo 2, desse versículo primeiro lido, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tens visto. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia, guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, dentre as revelações constantes do Apocalipse, nota-se
que ainda no capítulo 1, versículos 8 e 17, uma identificação da pessoa de Jesus com o emprego de expressões características usadas pelo Pai no Antigo Testamento. Por exemplo, o versículo 8 do capítulo 1 do Apocalipse, lê-se que Jesus se declara como: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Destacando-se a expressão o que há de vir, naturalmente referindo-se a Jesus, o qual nós aguardamos conforme sua promessa de João 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, de Jesus, no versículo 8, se lê expressões que são exclusivas do Pai no Antigo Testamento. Eu sou o Alfa e o Ômega, primeira e última letra do alfabeto hebraico, como que correspondendo ao nosso A e Z. Antes de A, nada. Depois de Z também, nada. Significando o eterno. E isto é empregado para o Senhor Jesus Cristo, o que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Expressão que também nós encontramos no Novo Testamento, em Mateus 28, 19, quando se fala todo o poder, aliás, 28, 18 de Mateus. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então, Jesus é tão todo-poderoso como o Pai é todo-poderoso. E, como dissemos, nós aguardamos o Senhor Jesus Cristo. Agora, nós lemos em João 14, 8, 10, quando Filipe perguntou, disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz a obra. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então, isso significa que a pergunta que foi feita é um tipo de pergunta objetiva para a pessoa que pergunta, como quer dizer que Jesus podia dar a revelação, mas ele transmitiu o que ele recebeu, como se Jesus fosse uma pessoa inferior ao próprio Pai. Naturalmente, é uma colocação feita pelas testemunhas de Jeová, que nós precisamos responder da forma como dissemos aqui. Se Jesus fosse inferior, como os títulos que são dados ao Pai no Antigo Testamento são transmitidos, são colocados em sua vida, na pessoa de Cristo aqui, dentro do próprio livro do Apocalipse. E, além do mais, o Apocalipse é uma revelação que está... não é apenas uma revelação, nós temos aquilo que é, que foi e que será. A partir do capítulo 4 em diante do livro do Apocalipse, é que nós vamos ter revelações a partir, me parece, da grande tribulação em diante. Então, são revelações do estado final, que nós chamamos, então, escatológico, que tem muitas considerações que precisam ser feitas, mas não numa resposta feita numa hora única como agora.
Aproveitando, pastor, qual a data em que o livro teria sido escrito? Provavelmente o livro do Apocalipse foi escrito entre os anos de 90 ou 96, nos dias de Domiciano, imperador romano. Então o imperador romano era um inimigo dos cristãos e tomou a providência de jogar, vamos assim dizer essa expressão, o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, numa ilha deserta, chamada Ilha de Patmos, e lá naquela ilha, que praticamente não existiam pessoas, senão degradados, pessoas que tinham sido condenadas por crimes cometidos, naquela ilha foi quando ele, então, no domingo, ele teve a revelação que passou a escrever, me parece que deve ser demorado aquilo que ele escreveu tudo. E está no seu livro do Apocalipse. Agora, rapidamente, ainda temos mais uma pergunta. A próxima pergunta é NQI Mulher. Faz aqui um rápido relato e depois pergunta ao pastor. Fala de uma senhora que foi casada a primeira vez e o seu marido morreu desta doença terrível, câncer. Depois, viúva, ela acabou se casando pela segunda vez e o seu segundo marido também veio a falecer dessa doença, o câncer. Só que antes de morrer, ele ainda pediu para esta mulher que ajudasse a sua família com a pensão que ela receberia depois da sua morte. Então, a pessoa aqui que pergunta está afirmando que essa senhora não ajudou a família, até faz uma acusação que quando o marido era tesoureiro da igreja, responsável pelo dinheiro da igreja, ela acabou tomando parte do valor. Aqui já é uma acusação. Bom, muito bem, vai a pergunta da ouvinte. Pastor, agora o filho desta senhora, filho do primeiro casamento, um jovem bom, um jovem cristão, também está com esta doença, o câncer. Então a ouvinte pergunta, essa senhora vai dessa forma ser corrigida por Deus através da doença que seu filho tão novo está tendo, que corre o risco de morrer? É assim que Deus faz para corrigir uma pessoa? Não. À luz da Bíblia Sagrada, essa forma de entender não tem consistência. À luz da Bíblia Sagrada, cada um de nós pagará pessoalmente por seus pecados, não passando o castigo de uma pessoa para outra, de pecados cometidos até pelos próprios pais. Tal ensino de maldição hereditária não existe. No livro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 20 a 23, se torna isso muito específico. Responsabilidade pessoal. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Mas se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo, antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui está o desígnio de Deus. Não quero a morte do ímpio, eu quero que ele se converta, que ele viva. E a justiça do justo fica sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Cada um pagará por si próprio, por si próprio, por si